Shalom, sou Morei Thiago da Beit Mirko Hashuv, Brasil, e hoje estaremos falando sobre a Parashá Behalaterá. Na Parashá Behalaterá, Deus ordena a Haron que acenda as lâmpadas da menorá, como nós vimos em Bamidbar, números 8 e 2, que diz: Fala a Haron e diz-lhe, quando acenderes as lâmpadas, para a frente do candelabro iluminarão as 7 lâmpadas. Os sábios notam aqui que o verbo utilizado, Behalaterá, ele não significa apenas acender, mas literalmente quando fizeres subir as luzes. Rashi explica que isso nos ensina que a chama ela deveria subir sozinha, de forma estável e constante, após ela ser acesa. Aharon ele não deveria apenas acender a lâmpada e sair, mas ele precisava permanecer ali até garantir que a chama ela fosse independente, forte, estável naquele momento. Bem, a menorá, com as suas 7 lâmpadas, ela representava a luz divina constante no mística, no tabernáculo. A presença de Deus que é constante e nunca se apaga. E como que era feita a menorá? A menorá ela era feita de ouro puro, era esculpida de uma só peça e simbolizava aqui a santidade e a perfeição divina. No Evangelho de João, nós temos uma ligação onde Yeshua faz uma declaração poderosa, como diz em João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Yeshua se identifica aqui como a luz verdadeira. Não apenas uma lâmpada que reflete a luz, mas a própria fonte. A menorá no templo era uma sombra daquilo que haveria de se manifestar plenamente nele. Veja bem, assim como a menorá ela iluminava continuamente o lugar santo, Yeshua veio para iluminar o coração humano, revelar o caráter de Deus e dissipar as trevas espirituais que existem hoje no mundo. Pois bem, Isaías 11 e 2 também descreve as 7 manifestações do Espírito de Deus que também se relacionam com a menorá e com Yeshua, o ungido de Deus. Veja bem, diz em Isaías 11:2: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, o Espírito da força, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor e o próprio Espírito do Senhor. Cada chama da menorá pode simbolizar uma dessas manifestações, todas repousando sobre Yeshua. Veja bem, como servo do Senhor, o ramo de Jessé, ou seja, o Machia ungido por parte do Eterno. A menorá, assim como Arão foi chamado a acender as 7 lâmpadas da menorá, até que a chama subisse por si só, Yeshua acende em nós a luz da vida, para que nós brilhamos em constância. Como diz lá em Mateus 5:14 e 16, que diz: Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é magnífico. Veja bem, ele não apenas acende a chama, mas nos capacita a sermos menorote, ou seja, candelabros vivos, templos do Espírito, trazendo a luz ao mundo por meio da verdade, da justiça e também do ahavá, do amor. Apesar das palavras terem valores diferentes na gemátria, isso estou falando da menorá, que tem a gemátria de 301, e Yeshua, o nome de Yeshua tem a gemátria de 386, nós temos uma ligação forte aqui no conceito de luz, que diz, a menorá era o símbolo físico da luz divina, enquanto Yeshua é chamado de Or HaOlam, como nós vimos a luz do mundo em Yohanan 8:12. Bem, a luz da menorá apontava para a luz messiânica, a revelação da presença de Deus entre os homens. A menorá, com as suas 7 lâmpadas, pode ser vista como a manifestação dos 7 espíritos sobre o Mashiach, como nós vimos em Isaías 11:12, que repousava sobre Yeshua. A ponte entre esses dois aqui é que 301 menos 386, nós temos a gemátria de 85. O que quer dizer a gemátria de 85?
entre Yeshua e Menorá, que tem um significado muito forte. 85 é P, que significa boca em hebraico. Isso aqui é poderoso. A boca é o meio pelo qual a luz ela é proclamada. Ou seja, Yeshua é a luz. Aí a nossa boca é o canal que proclama essa luz. Como nós vimos em Romanos 10:10, com a boca se confessa para a salvação, e também em Salmos 119 e versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada para os meus pés. A menorá representa a luz de Deus. Yeshua é essa luz que veio ao mundo, e a nossa boca é o instrumento que traz essa luz ao mundo. A menorá estava no santuário físico. Yeshua é o santuário vivo. E aponta aqui, como a gente veja em Yohanan 1:14, o verbo feito carne. E a diferença entre os dois, 85, aponta para a nossa responsabilidade de abrir a boca, o P, e ser testemunha dessa luz, da luz divina enviada por Hashem ao mundo. Cada um de nós é chamado a ser uma menorá viva. Cada um de nós é alguém cuja luz, caráter e ações ilumine o mundo ao redor. Mas também somos chamados a ser como Aharon, acendendo a luz nos outros, e com paciência e perseverança e presença até que se torne algo próprio e duradouro. Além disso, a menorá, ela era feita de ouro puro, como a gente viu ao início, batida de uma só peça, um símbolo da unidade e da pureza interior de cada pessoa. A luz que ela emitia era direcionada para o centro, nos ensinando que mesmo as várias luzes do povo judeu devem convergir em harmonia, voltadas para um propósito comum e sagrado. A menorá da Paraxá de Berroterra nos aponta para algo maior. O Messias Yeshua, a luz do mundo, ele vem não apenas para iluminar, mas também para acender em cada um de nós uma chama que nunca se apaga. Que como Aharon estejamos atentos para manter essa chama viva, e como a menorá que sejamos inteiros, puros e voltados para o centro, para Deus. E que sejamos bocas que anunciamos a luz do Messias, como menorotes vivas no mundo, guiando outros das trevas para a luz. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Curta, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, e que o Eterno nos abençoe grandemente. Shalom, shalom.